Irmãos, pais, quando mexe com esse tema não é fácil. Não é fácil. Nós estamos com 3 celulares aqui e estava falhando os 3. E agora nós estamos com um iPhone. Vai dar certo em nome de Jesus. Então, você que está aí do outro lado, reza uma Ave Maria para nós, para dar certo essa live. São muitas pessoas mandando mensagem que o som estava muito ruim, que estava cortando. Então nós decidimos parar e começar de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. O próprio Senhor te repreenda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu dizia antes, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, nesse ano 2021, virou aqui dentro uma chave. Porque às vezes precisa Deus virar uma chave dentro de nós, para nós vermos, para nós termos uma noção de tudo que Deus tem preparado para nós. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo que Deus tem preparado para nós, desde toda a eternidade. Porque a palavra de Deus vai dizer que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele conceda, sem que Ele permita. Então, meu irmão, o ano 2021, dentro do meu coração, virou uma chave. Eu quero pedir que Deus permita que vire essa chave dentro de você. Assim como virou em Gedeon. A palavra de Deus diz que Gedeon, quando Deus escolheu Gedeon chegou para Deus e falou assim: olha, Senhor, eu sou pobre, minha mãe é pobre, meu primo é pobre, meus primos são pobres, minha família é toda pobre. Era uma pobreza assim medonha. E aí Deus chama Gedeon, escolhe Gedeon para ser o salvador da sua raça. E Gedeon estava ali meio ainda indeciso. Aí um dia, de madrugadinha, ele vai se arrastando até o acampamento do povo inimigo. A palavra de Deus diz que eram como gafanhotos de tanta gente, de tantos soldados, que tinham cercado Gedeon e sua família. E ele escuta 2 soldados falando. Um soldado fala para o outro, fala: rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que desceu um pão de cevada da montanha, deu no nosso acampamento e arrebentou com todo mundo. A outro soldado diz assim: isso só pode ser Gedeon, que vai se lançar contra nós e vai acabar conosco. Gedeon, que estava ali, quando ele ouve aquilo, diz a palavra de Deus que virou uma chave dentro de Gedeon, falou: Deus está comigo, eu vou para cima. E Deus é tão tremendo que esse pão, ele é bem claro, é um pão de cevada que desceu da montanha, na visão, no sonho daquele soldado. Por quê? Porque Gedeon diz assim: eu sou pobre, meu pai é pobre, minha mãe é pobre, meus parentes são pobres, minha família é toda pobre. Então o que significa isso? Significa que naquele tempo, meu irmão, pobre não comia pão de farinha. Pobre só comia pão de cevada. Então Deus deu até uma visão de um pão de cevada, acabando com o acampamento do povo inimigo. Então Deus, quando Deus dá essa visão para Gedeon, através do sonho daquele soldado, ele fala: está falando comigo, porque pão de cevada é pão de pobre, eu sou pobre, minha família é pobre, é Deus falando comigo. E gira uma chave dentro do Gedeon, lá dentro, que nós precisamos virar essa chave dentro da nossa vida, dentro da nossa história. Nós precisamos virar essa chave. Eu sei, eu fiz já 10 minutos de live, mas tivemos que voltar. Para quem não me conhece, meu nome é Lauri de Mello. Eu sou servo da Renovação Carismática Católica há 20 anos praticamente. E hoje eu faço parte da missão Divino Amor. Junto com meus irmãos, com os nossos irmãos. E hoje Deus colocou no nosso coração, nós estamos fazendo essa live com esse tema. É um tema que se chama assim: o drama do final dos tempos. Aí por que o drama do final dos tempos? Porque Deus precisa falar conosco, meu irmão. E Deus está falando conosco. Agora não é tempo de: porque Deus está curando isso, que Jesus está curando aquilo, que Jesus cura aqui, que Jesus está curando lá. Não, agora é um tempo que Deus deu para nós nos colocarmos diante da graça do Senhor, diante da vitória do Senhor em nossas vidas. Nós nunca precisamos tanto de vitória de Deus na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, então diante de tudo isso que já foi colocado,
eu quero pedir para você nos acompanhar na palavra de Deus, que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1 até o 7. Porque um dia chegaram para Jesus e falou: Senhor, como é que vai se preceder a sua segunda vinda? Lá em Mateus 24:36. E então Jesus fala assim: como nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Irmãos, eu sou apaixonado por Noé. Eu sou apaixonado por Noé porque Noé, alguns estudiosos dizem que Noé levou 100 anos para fazer a arca. Outros dizem que ele levou 120 anos. Meu irmão, Noé não levantava de manhã cedo e tinha uma palestra do padre Marcelo para incentivar ele. Moisés não levantava de manhã cedo e tinha uma palestra do padre Manzotti para incentivar ele. Não! Ele levantava de manhã cedo e escutava o povo falando assim: não dá bola para esse velho é doido. Esse velho faz quase 100 anos, está fazendo um barco sem pé, sem cabeça aqui. Mas naquele tempo era igualzinho esse tempo. Os homens comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E isso está acontecendo hoje na nossa vida. O povo só quer saber de comer, beber, casar, descasar, casa separa, casa separa. E um dia eu falei isso dentro de uma igreja lotada, numa homilia, que o padre deixou eu fazer. E outro dia muita gente ligou lá reclamando que eu não podia ter falado isso. Quer dizer, eu não podia falar o que estava na palavra de Deus. Tem que ficar agradando. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu quero, meu irmão, minha irmã, pedir perdão pelo atrapalho no começo da live, mas com fé em Deus agora nós vamos até o fim. É uma live que nós vamos ter que fazer provavelmente 3 vezes. Mas eu tenho certeza que é um tema que principalmente os jovens gostam muito e precisam saber. Peraí, Lauri, por que vocês rezaram e estão com a live com esse tema, que é um tema que as pessoas não... Tem gente que não deixa nem falar, não gosta de falar. Os que mais deviam falar, não falam. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você aqui de todo o meu coração. Se você perguntar hoje para um católico o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, 97,4% não sabe o que vai acontecer. Se você perguntar para uma criança evangélica de 9 anos de idade, ela sabe de cor e salteado, ela fala para você tudinho como que vai acontecer, as 2 testemunhas, como que vai ser a segunda vinda de Jesus, como que vai ser o anticristo, como que vai ser formado. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitos de nós temos medo de falar a verdade. Ah, mas vai causar pânico. Não. É só saber falar. Pânico vai causar quando o mal estiver sobre a terra e arrastar toda essa multidão de católicos junto com ele. Porque a palavra de Deus diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então eu quero que você pegue a palavra de Deus, que está aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o 7, que diz assim, ó: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta ditas como precedentes de nós, que vos afirmastes estar iminente o dia do Senhor. Então essa primeira parte aqui é o seguinte: já naquele tempo, tinha os doidinhos que ficavam falando que ia acabar o mundo. Tinha gente que estava usando uma carta como se fosse de Paulo, ele dizendo que Jesus já ia voltar. Então não se preocupe com isso. Já naquele tempo já tinha, sempre vai ter. Nós vamos fazer uma boa imersão nesse tema, mas jamais alguém vai falar alguma data. Porque a palavra de Deus diz que só o Pai do céu sabe o dia e a hora. Continuamos, olha o que diz aqui no versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia,
deve se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar do templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não os lembrais de vós como dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Amém. Então nós vamos meditar um pouco. Em primeiro lugar, 2 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler, vai falar do filho da perdição. E a palavra mais enigmática que tem na Bíblia é essa: aquele que o detém. Aquela que o detém. O que detém para que o anticristo, o filho da perdição, venha dominar sobre a terra, sobre os homens, para preceder a segunda vinda de Jesus? Enigmaticamente, essa passagem, ela é... Algumas pessoas falam que é Nossa Senhora, outras pessoas têm outras opiniões, mas nós vamos discorrer, e eu peço em Deus que você grave bem, marca bem, abra bem o seu coração. É preciso que primeiro, a palavra de Deus diz assim, que deve primeiro vir uma apostasia. O que é apostasia? É uma apostasia isolada? Não. A apostasia, ela vai se tratar aqui de um evento, não um evento único, mas um evento total. Um evento em que os cristãos renegarão o seu próprio batismo. E aí vem Jesus e diz assim, lá em São Lucas, ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrarás fé sobre a terra? Então, meu irmão, minha irmã, se você for buscar na Europa hoje, principalmente a Inglaterra e a Alemanha, praticamente não tem mais cristão. A grande maioria das pessoas são ateias a Deus. E eles já tiraram Deus do meio deles. Hoje, por exemplo, nós aqui, na nossa realidade de hoje, crianças de 10, 12 anos discutem com o pai sobre LGBT. Hoje, crianças de 10, 12 anos discutem com o pai sobre o laicismo. O que é o laicismo? É a eliminação de Deus do meio da sociedade. Nós hoje, se você parar para pensar, veja bem, nós já vivemos uma meia apostasia. A apostasia não é de um homem só, de uma mulher só. A apostasia é de todos os filhos de Deus. Quando a grande maioria renegar o seu próprio batismo, renegar sua própria filiação a Deus. Hoje nós já vivemos isso. Quando ficam retirados todos os símbolos cristãos dos lugares públicos, querem enfiar a goela abaixo tantas coisas como ideologia de gênero. E você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, que quando um presidente, um líder de um país, ele bate no peito e fala assim: eu sou cristão, e que ele se declara cristão mesmo, ele começa a ser atacado principalmente pelos meios de comunicação? Você já parou para pensar nisso? Alguns exegetas, alguns estudiosos dizem assim que a última barreira para o anticristo, para a maçonaria, preparar a vinda do filho da perdição, é a América Latina. E eu creio fiamente nisso, Palmeira. Eu creio. A América Latina ainda tem muita fé. A América Latina, as pessoas têm muita fé em Deus. As pessoas têm muita fé em Jesus, na Santa Eucaristia.
Alguns exegetas dizem que a última barreira será a América Latina. Eu creio nisso, que nós somos um povo escolhido. Existem algumas profecias que dizem assim, que o grande avivamento do final dos tempos para o mundo todo sairá do Brasil. Agora nós podemos imaginar, meu irmão, minha irmã, quando a vida desse homem, nós colocamos aqui o homem do pecado, quando a vida desse homem, nós podemos imaginar a igreja sofrendo assim como semelhante Jesus na agonia no Horto das Oliveiras. Nós podemos imaginar a igreja assim. Porque Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer, por isso chegou ao ponto dele suar até sangue. Porque ele sabia tudo o que ia acontecer. A igreja sabe tudo o que vai acontecer, porque está escrito, não é invenção nossa. Está escrito. E a palavra de Deus diz que nenhuma letra, nenhuma vírgula há de se perder sem que se cumpra integralmente. Então hoje nós podemos dizer que a igreja vive a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, sabendo o que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, para você entender agora, assim, o mundo ele será agitado, cada um falando o que pensa, a igreja será alvo de muitos ataques. Na verdade, esses ataques, esses abusos, eles só servem para a introdução do homem do pecado. Nós, sem querer, ou sem imaginar, estamos preparando a vinda do filho da perdição. Assim como João Batista preparou a vinda do Filho de Deus. Nós estamos preparando. Porque a humanidade ela está desejando esse mestre, esse filho da perdição, o anticristo. O que é o anticristo? É aquele que se opõe a tudo o que é de Cristo. E diz que a humanidade está desejando tanto ele, que a humanidade terá. Olha o que São Paulo vai dizer. São Paulo vai dizer assim: ele punirá os homens por terem odiado e rejeitado a verdade. Então, quando nós estamos falando aqui, até parece assim que nós estamos imaginando coisas. Não, nós não estamos imaginando coisas. Então vamos pegar na palavra de Deus para você ver como nós não estamos imaginando coisas. Pega aqui 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: por isso Deus lhe enviará um poder sobre o anticristo. A palavra de Deus, São Paulo vai dizer assim: ele só vai aparecer ao seu tempo. Ao tempo que Deus preparou e que nós, humanidade, principalmente, estamos preparando. Nos afastando de Deus, perseguindo a igreja, falando mal da igreja, falando mal do Papa, discordando de tudo que é da igreja. E a humanidade vai se afastando de Deus. Quando o homem do pecado aparecer, meu irmão, será como diz São Paulo, ao seu tempo. O mundo vai estar pedindo esse líder. O mundo está pedindo esse líder. E ele terá. Ele surgirá. O homem do pecado, o anticristo, fará explodir nele todo o ódio pelos filhos de Deus. Alguns padres estudiosos dizem assim que ele vai ser a própria encarnação do demônio. Mas isso não é verdade, porque o demônio não tem o poder de maquiar o adorável magistério da vida. De tão terrível que será esse ser que nós estamos preparando a vida dele. Alguns padres aqui, agora nós vamos entrar mais consciente na coisa, alguns padres estudiosos falam que o anticristo vai vir da tribo de Dan. Porque no livro de Apocalipse, a tribo de Dan não aparece na tribo de Dan como fornecendo eleitos para o Senhor. E olha o que diz Santo Agostinho no seu livro Questões sobre Josué. A franco-maçonaria também é de origem judaica.
João 5,43. Ele diz assim: eu vim em nome do Pai, vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, vós o receberão. Olha Jesus falando. Olha Jesus falando aqui. Esse filho da perdição, veja só, meus irmãos, ele terá o poder de fazer milagres. São Paulo diz que sua vida é obra de Satanás. São Paulo vai dizer, não é eu. E ele vai se aparecer. Nosso Senhor nunca fez milagres para se aparecer. Ele recusou fazer milagres por causa de ostentação. O filho da perdição, não. O anticristo fará das suas artimanhas grandes e falsos sinais. O povo vai ficar boquiaberta, meu irmão. E vai cair nas suas artimanhas. Será um falso profeta. Ele vai fanatizar as massas. Vai vir um fanatismo. Meu irmão, olha para cá, meu irmão. Presta atenção. Presta atenção. Esse tema ele é tão difícil que as pessoas prestar atenção. Precisa, às vezes, um leigo que não tem estudo, como eu, como outros irmãos meus, para falar uma língua mais correta. Irmãos, presta atenção. Você que vai na igreja, você que é de grupo de oração, que vai na igreja, no retiro, só para ver sinais. Você imagine um homem que vai ter as artimanhas, vai seduzir o mundo. E ele vai ter o poder de fazer cair fogo do céu, meu irmão. Será um falso profeta. Veja só o que ele vai fazer aos muçulmanos, ele vai se apresentar como Maomé. Aos judeus, ele vai se apresentar como Abraão. Aos budistas, ele vai se apresentar como Buda. Vai ser só o começo. Ele vai começar uma guerra contra a religião, contra a verdadeira religião de Cristo. Ele vai começar uma guerra terrível, terrível, terrível. Então tudo começa maquiado, meu irmão. Tudo é maquiado. Por que nós estamos caindo? Por quê? Porque a armadura que se arma ao redor, com arapuca. Um grande pensador diz assim, que ele vai fazer como aquele cavaleiro que consola o cavalo, que alisa o cavalo, mas depois que sobe em cima, puxa as rédeas e fica a espada. Nós estamos falando aqui, meu irmão, do filho da perdição, do anticristo, do império de anticristo, que nós estamos ajudando a formar sobre a terra. À noite o profeta Daniel, ele teve uma visão terrível. Ele teve uma visão, ele viu na sua visão 4 bestas monstruosas. Uma era um leão, outra era um urso e a outra era uma pantera. As 3 primeiras terríveis. No quarto animal, que está lá em Daniel capítulo 7, versículo 7, diz a palavra de Deus que ele viu uma ferra terrível. Ele tinha dentes, unhas de ferro, 10 chifres na testa. E a palavra de Deus diz que esses 10 chifres na testa nasceria um chifrinho pequeno e se elevaria sobre toda a terra, sobre todo o reinado. Não estou inventando. Ezequiel 7, 7. Ezequiel não, Daniel 7, 7. Olha Daniel assim, ele olha para a quarta besta e vê um chifrezinho nascer, no meio de 10 chifres. E depois ele vai e começa, ele abate 3 chifres. Depois você pode pegar lá Daniel 7, 7. E esse chifre tem olhos de homem, tem uma boca que fala insolência, faz guerra contra os santos do Altíssimo e tem o poder de vencer. Daniel 7, 7. Vamos até pegar Daniel 7, 7, para não ficar como que está inventando.
né? Então vamos pegar Daniel 7:7 diz assim: finalmente, como contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal medonho, pavoroso, de uma força excepcional, que possuía enormes dentes de ferro. Devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados, para dar lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos, uma boca que proferia palavras arrogantes. Meu irmão, minha irmã, vamos traduzir essa palavra para você entender. A palavra de Deus diz que é o anticristo. Ele é o quarto animal da visão de Daniel 7:7. Os 3 primeiros são três impérios que já passou: o Império Persa, o Império Romano. Império Persa, o Império Romano, né? Então, mas eu não vou ficar aqui nos impérios, vamos focar no anticristo. Aí, esse quarto império, que está vindo agora, que é o império do anticristo. O quarto império. Diz a palavra de Deus, meu irmão, que ele vai ter o poder de fazer guerra contra os santos e vencê-los. Eu dizia antes, a humanidade está pedindo esse anticristo. A humanidade está pedindo esse império, esse homem do pecado. Você imagine, meu irmão, minha irmã, na situação que nós estamos indo. Daqui um pouco, por causa dessa pandemia, o mundo todo vai estar quebrado. Nós vamos cair num caos. Nós sabemos disso. E aí vai aparecer um homem que vai tirar o mundo todo do caos. E nós vamos viver um tempo de muita graça ou desgraça. Um homem que vai... Você imagina um homem arrancar tudo isso, descobrir a vacina, descobrir o remédio, acabar com a inflação do mundo todo. E ele será elogiado, ele será levantado como um Deus pela mídia. Meu irmão, minha irmã, se o Neymar driblar 3 pessoas, driblar o goleiro e marcar o gol no final da Copa do Mundo, ele se torna um Deus para nós. Você imagine o que esse homem vai ter poder de fazer. E tudo está preparado, meu irmão. Tudo está preparado. Lá na profecia de Daniel, vem até a profecia de Paulo em Tessalonicenses e entra no livro do Apocalipse. Tudo está pronto. Existe em Bruxelas um prédio de 14 andares só de computador para instalar o chip em todos os seres humanos. E pasmo no que eu vou dizer agora. Para nós entrar aqui, nós tivemos que pegar uma senha para entrar aqui nessa live agora. Eu tive que ligar para uma pessoa lá longe, não lembro mais da senha, passa a senha. Senão não entrava. Para entrar nesses computadores, precisa de uma senha. E eles já tentaram todos os tipos de senha. A única senha que dá para entrar, para abrir os computadores de Bruxelas, para instaurar o chip da besta nas pessoas, é o número 666. 6666. E um repórter vai até Bruxelas e pergunta para esse cara na União Europeia. Pergunta para ele assim, mas não é muita coincidência só esse número dar certo? E ele diz assim, não importa se é o número da besta. O importante é que nós precisamos tirar o mundo desse caos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender essas coisas. Eu dizia no começo, qualquer criança de 7, 8 anos de uma igreja protestante aí sabe o que eu estou falando, decore e salteado, nós não sabemos, ninguém fala isso para nós.
E ainda Daniel vai ter uma visão lá no capítulo 7, versículo 24, 25, que diz assim que a perseguição é tanta, tanta, tanta por esse homem do pecado, que se Deus não abreviasse o tempo, que é um tempo, 2 tempos mais meio tempo, a dizer 3 anos e meio, nem os santos aguentariam. Meu irmão, quando o anticristo aparecer, nessa profecia de Daniel, ele terá 10 governos trabalhando a favor dele. Ele vai ter um poder de persuasão. O anticristo ele será um político, um profeta, um falso vidente. Uma boca que faz grandes discursos. A mídia vai cair em cima dele, vai endeusar ele. Ele vai se impor sobre a humanidade, não só pelo poder da persuasão, mas também pelas armas. Porque foi dado a ele o poder de fazer guerra contra os santos e vencer. Os governos que se levantar contra ele, ele vai vencer. E os outros vão se unir a ele porque não pode vencer. Bem rapidinho ele terá os olhos da mídia todo voltados sobre ele. Seus grandes feitos serão celebrados pelas trombetas da imprensa. Sua popularidade será monstruosa, esplêndida. E daí acontecerá uma guerra gigantesca, segundo Daniel. E o grande Daniel, o profeta Daniel vai dizer assim, que o anticristo abaterá seus rivais. Nesse momento, quando ele abate os seus rivais, começa o império do anticristo na terra. Aí se prepara. Será um começo de um caos terrível assim para a igreja de Deus. Pois o chifre da impiedade alcançará o auge do poder, tá entendendo, meu irmão? Fará guerra aos santos e vai poder vencer a eles. Você imagine um homem que vai deixar a população sem fome, sem inflação, sem depressão. Um dia ele vai ser considerado um Deus. E ainda vai ter o poder de fazer milagres. E nós estamos vendo tudo isso acontecer. Quando eu li, a primeira vez que eu li um livro chamado Drama do Final dos Tempos, eu li em 1984 e eu pensava assim comigo, nunca vai acontecer isso na minha geração. Quando que eu imaginei que aquela que eu detenho, que é o santo sacrifício, ia ser proibido. Em alguns lugares está sendo proibido o santo sacrifício de Jesus Cristo. Quando que nós colocamos na cabeça, em 1980, 84, que nós íamos ter que participar de missa clandestina. Eu participei de missa clandestina já. Porque as autoridades não deixam você participar. Meu irmão, minha irmã, vamos abrir nossos olhos, vamos ser igreja. Vamos ser igreja, porque Jesus não vem buscar o pregador, a pregadora, nem o padre famoso, nem o bispo famoso. Jesus vem buscar a igreja. E a igreja somos nós. Não é o templo, não é as construções do tijolo, não. É a igreja. Ele vem buscar a noiva. A igreja somos nós. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz que esse homem, filho da perdição, vai distorcer as profecias de Isaías, de Ezequiel. Levará muitos judeus, muitos protestantes, muitos padres também junto com ele. E aí reconstituirá o templo de Jerusalém. Fará falsos milagres. Receberão o falso Cristo a serviços das finanças, da imprensa e das lojas maçônicas do mundo todo. Mas peraí, de onde você tira isso, rapaz? Você tirou isso de onde? Então tá, pegue lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus, apresentar-se-á como se fosse Deus. Nós não estamos inventando. Até parece que tudo isso aqui é uma invenção.
na palavra, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, ao ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Meu irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca se exaltou. Ele chegou ao ponto que ele lavou os pés dos seus discípulos. O anticristo vai ser o contrário, para você entender, vai ser fácil de descobrir. Ele vai subir aos montes, às montanhas. Ele vai fazer milagres e prodígios para se aparecer, para todo mundo ver, para que todos os olhos estejam voltados a ele. E será um começo de uma grande crise. De uma grande crise. Então, meu irmão, minha irmã, quero pedir para você, vai abrindo o teu coração. Né? Eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de rezar sobre cura e libertação, mas nós precisamos entender muita coisa sobre isso. Eu tenho amigos meus, que eles pregam uma vez por semana sobre esse tema, dentro da sua casa. Para os seus filhos, para os seus netos, seus cônjuges. Eles pregam sobre isso. Para que ninguém seja apanhado de surpresa. Isso não é surpresa para ninguém, para quem crê. Meu irmão, minha irmã, nós temos que parar de ser hipócritas. Se você pegar as profecias de La Salette, você vai ver que 85% das profecias de La Salette são apocalípticas. Mas nós começamos a falar só, as batatinhas. Faça melhor suas orações, senão vai apodrecer as batatinhas. E os outros 85% de La Salette. Quando La Salette, há séculos praticamente atrás, dizia assim, meus filhos, vocês vão ver como que vai ser a moda no mundo. Meu irmão, naquele tempo a mulher aparecia só a ponta dos dedos e aparecia só o rosto. Hoje mesmo eu vi uma pessoa vestida assim. Pensa, há séculos atrás, Nossa Senhora falou, gente, o demônio é o costureiro, é o estilista do mundo. Vocês vão ver a moda. Veja hoje. Veja como tudo acontece. E isso está acontecendo. O anticristo vai ter o poder de fazer profecia. Ele vai até fazer que nem Pôncio Pilatos. Vai se fingir e querer adorar Jesus, vai querer se passar por Jesus. Que nem Pôncio Pilatos se fingiu que ia adorar Jesus para acabar com Jesus. Não, traz um menino aqui que eu também quero adorar, mas ele queria matar Jesus. Meu irmão, minha irmã, assim como a mídia faz hoje, que apaga, que mistura tudo. Quando aparece, por exemplo, na mídia, num programa, digamos assim, como Fantástico, um milagre que aconteceu pelo poder da oração, o milagre de Jesus Cristo. Eles, para mostrar esse milagre, aí eles pegam e já mostram mais uma passagem do muçulmano, mais uma passagem de um judeu, mais uma passagem de um espírita, que também foi curado, mistura tudo, para dizer que tudo é a mesma coisa. É o laicismo, né? É tudo a mesma coisa. Jesus, Allan Kardec, Buda, tudo a mesma coisa. E as pessoas entram nisso. Por isso, presta muita atenção. O filho do pecado, o anticristo, ele nasce da tribo de Dan, descendência de judeu, no mesmo lugar onde nasceu a franco-maçonaria, que tem preparado a vida desse homem. Presta atenção. O filho da perdição, o ímpio, ele se oporá a tudo que é de Deus. Depois que ele fazer guerra, que ele vencer os seus inimigos, ele vai se opor a tudo que é de Deus. Até sentar no templo de Deus e se proclamar como se fosse Deus
Assim como eu li em 2 Tessalonicenses 2:4. E aí, meu irmão, minha irmã, quem não adorar ele, quem não seguir ele, será morto, será decapitado, será preso. E aqui entra Bento XVI, que diz assim, que a nossa igreja ainda vai voltar às cavernas. Ela será muito mais pobre, muito mais pequena, mas muito mais santa. Participei essa semana numa missa, para ser bem sincero, a missa foi meio clandestina. Era só para 5 pessoas, mas foi uma missa clandestina. E quando eu saí da missa, eu fiquei pensando nessa profecia de Bento XVI. Eu fiquei pensando, mas meu Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso, que eu tenho que me esconder para ir na missa. Nós já estamos vivendo isso, meu irmão. Abra os seus olhos. Ah, mas não fique falando isso, que está colocando pânico, que não é assim, que não é assado, que é só uma forma de explicar que, meu irmão, nua e crua. Tudo vai se cumprir. Aliás, tudo está se cumprindo. Daniel já tinha predito antes de São Paulo que o mundo mergulharia em deboches. Não teria mais preocupação com Deus. E se levantaria contra tudo que era de Deus. Nós estamos vivendo isso? Quanta dificuldade de falar de Deus. Outro dia eu estava na igreja, uma mulher começou a chorar atrás de mim, e ela começou a falar, eu vi que falava meio em espanhol, e aí eu falei, o que foi, filho? Ela falou assim, eu sou do Chile, eu moro há 14 anos no bairro, tal, e agora acabei de receber uma mensagem que eles entraram dentro da igreja e quebraram tudo a nossa igreja. Lembra o que aconteceu ali no Chile? E ela estava chorando e falou, eu sou paroquiano nesse lugar há 14 anos. A perseguição já começou, meu irmão. Prepara o teu coração. Quando o anticristo tiver escravizado todos, a humanidade, então ele se proclamará que todos os cultos do Deus vivo serão abolidos. Quando acontecer tudo isso, que vem maquiado, quando ele sentar no trono, ele vai falar, agora acabou esse negócio de Deus. E nisso, meu irmão, nisso é que vai desembocar a tal da liberdade, que se faz tanto alarde a liberdade de culto, que eu posso colocar um Pachamama, um Deus estranho lá no meio do culto, ou outras coisas que for. É nisso que vai desembocar a liberdade de culto. Ah, deixa ele. Esse homem está salvando o mundo. Não tem mais inflação, não tem mais pandemia, não tem. Ele é o cara. Gente, é tão fácil um homem governar o mundo. É muito fácil um homem governar o mundo. Deus fala para nós assim, não pequeis, não pequeis. Mas vai lá e peca, né? O homem vem, assina com a caneta e fala assim, não pode ir na igreja. Ninguém vai. Está proibido ir na igreja. Ninguém vai. Viu como é difícil? Viu como é difícil um homem dominar o mundo hoje? Quando Jesus esteve na terra, ele sempre foi manso, humilde de coração, lavando os pés dos discípulos, na humildade. Mas o anticristo será diferente. Quem não adorá-lo como mestre e senhor, ele vai matar, vai perseguir. Olha o que diz São Gregório. O monstro disporá de poder do diabo para fazer falsos prodígios e grandes milagres. Não é eu falando. São Gregório Magno, meu irmão. O monstro, o anticristo, o homem do pecado, que nós estamos preparando para dominar o mundo, disporá do poder do diabo para fazer falsos prodígios e grandes milagres. Eu disse no último retiro, lá na Chácara Divino Amor, eu disse essa frase, que nem sempre a porta
que se abre foi Deus que abriu, e nem sempre a porta que se fecha foi o diabo que fechou. Eu quero parar nessa frase mais uma vez, meu irmão, minha irmã, porque nós já estamos terminando essa primeira parte, que é uma parte mais explicativa. Depois as segundas partes é bem bíblico, bem ao pé da letra. É mais para você entender o que nós estamos passando e vamos passar. Mas eu quero fazer mais uma parada sobre essa frase de São Gregório. Ele diz assim: o monstro explorado em poder do diabo para fazer falsos prodígios e grandes milagres. Agora eu pergunto aqui para nós. Aqui para nós. Eu pertenço, em primeiro lugar, eu sou católico. Se eu tiver que decidir entre a igreja ou qualquer movimento, ou até nossa missão, eu vou ficar com a igreja. Santo Agostinho vai dizer que ele só crê no Evangelho. Ele crê no Evangelho porque a igreja creu primeiro. Senão não creia. Então olha o que diz assim: o monstro, ele terá o poder de fazer milagres e prodigios. Agora, nós aqui carismáticos, pentecostais, que adoram um milagre, um prodígio. Você imagine quantos de nós, quantos que vão ser pegos, seduzidos por milagre, por prodígios desse homem. Depois mais para frente você vai ver todo o poder que vai ser dado a ele. Você imagina quem gosta muito de ir na igreja, no retiro, no acampamento, no grupo de oração, por causa de milagres, por causa de sentir um arrepio. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter essa confiança. A palavra de Deus vai dizer assim, que somente os humildes e firmes na fé em Deus distinguirão a mentira e escaparão da tentação. Veja só, como é fácil nós cairmos nas armadilhas do inimigo. Como é fácil. É fácil demais. Agora você imagina um homem que tem o poder socioeconômico, político e espiritual. Mais para frente nós vamos chegar a um ponto, se você continuar comigo nesse estudo para quarta-feira que vem, que os sacrários da nossa igreja vão ser tirados e vai ser colocada a imagem dele, e a imagem dele vai ter o poder de falar. Meu Deus, quantos de nós vamos cair? Gente que vai no grupo de oração, vai na igreja, vai no retiro, no acampamento, sei mais aonde, só para sentir o arrepio e dizer que foi curado disso, e milagre daqui. Nossa, eu vi quantas pessoas caiu, 3 vomitou, 1 tiveram que tirar para fora. Nós vivemos num momento que Deus está nos dando a graça de sermos firmes na fé, fortes na fé, embasados na fé. Porque a casa que não for fundada em cima da rocha vai cair. Está chegando esse tempo, meus irmãos. Quem não gosta de um vidente? A palavra de Deus fala desse vidente. Irmãos, em 2014, eu fui coordenador da renovação carismática na minha cidade. Apareceu um vidente de Santa Catarina. Em 2014 tinha aquela profecia maia, né, Valmir? 2014. Que dia 21 de dezembro ia acabar o mundo. Que eles, né? Se não acreditar na Bíblia, acreditar na profecia maia. Que eles eram tão bons que já desapareceram, né? E esse cara veio aqui dentro da nossa igreja. Ele falou que ele conversava com Nossa Senhora. Ele deu as datas de tudo que ia acontecer. Data já furou, né? Porque ninguém pode dar data. Eu bati no peito dentro do movimento onde eu participo e falei que o servo que fosse seguir essa ladainha não era mais servo do nosso movimento. E ele foi para a igreja, meu irmão, minha irmã, e nesse dia deu 1.300 pessoas na igreja. E ele fazia de conta e conversava com Nossa Senhora. E ele dizia mais um ainda. Que toda a cidade ele tinha que ir visitar o cemitério, porque onde ele fosse visitar o cemitério, nenhuma alma daquele cemitério ia para o inferno. Imagina o poder do cara. E levou 1.200 pessoas para a igreja. E eu comecei a bater de frente,
porque ele dava as datas. Eu tenho até hoje ainda o folhetim dele que dava as datas. 20 de março vai cair um asteroide, isso 2014. 21 de dezembro ia acabar o mundo e ele ia para Jerusalém e ia assar o Santo Grau. Umas coisas bem loucas assim. E foi 1.200 pessoas, inclusive teve um padre de fora que apoiou ele. As pessoas ligavam para mim anônimo e falavam: quem é você para barrar esse cara? Eu falava assim: eu sou aquele que escuta a palavra e a palavra de Deus diz que ninguém pode dar data. Quem dá data é um mentiroso. Nós podemos falar o que eu estou falando para você. Está se preparando. A água está começando a ferver. Isso todos sabem. Mas quanto aquele dia, quanto aquela hora, ninguém pode saber. Imagine que São Gregório diz aqui, eu volto a dizer, que ele vai ter o poder de fazer falsos prodígios e grandes milagres. E aí ele vai dizer, somente os humildes, na fé, vão poder distinguir a mentira e escaparão da tentação. É uma tentação muito grande. É uma tentação muito grande. Vamos lá, porque se você for lá, o cara vai fazer uma pregação, você vai ficar rico. Eu fui e fiquei rico. Você vai mesmo. E o pior é que a Bíblia diz que ele vai ter esse poder, meu irmão. Veja como será. Por isso que o profeta Daniel vai dizer assim que se Deus não abreviasse os tempos, nem os escolhidos aguentariam. O anticristo estabelecerá o seu novo culto. São Paulo diz que aonde que vai ser esse novo culto? No templo de Deus, templo de Jerusalém. Hoje o templo de Jerusalém é uma mesquita, né? Não sei como que vai acontecer, não me interessa, mas a palavra de Deus diz que ele vai sentar lá e vai reconstruir o templo. Eu creio porque está na palavra de Deus. E vai restabelecer o culto. E quem não o adorá-lo será morto. E em Jerusalém ele vai reconstruir o centro horrível da nova religião. São João vai dizer assim, que a imagem da besta será exposta por toda parte para a adoração dos homens. Apocalipse 13, versículo 14 e 15. Vamos até pegar. Veja só. Olha o que diz, Apocalipse 13, versículo 14 e 15. Diz assim, seduziu os habitantes da terra com prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer a imagem da fera que sobreveio ao golpe da espada. Eu vou explicar sobre isso depois, na próxima. Foi-lhe dado também comunicar o Espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem pusesse a falar e fizesse como que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Meu irmão, minha irmã, para fechar hoje o nosso contexto de hoje, nós vamos chegar a um ponto que o filho da perdição, o anticristo, o pai da mentira, a primitiva serpente, dominará tanto o povo que ele vai excluir o culto, o sacrifício perpétuo. A palavra de Deus diz assim que ele fará cessar o culto público, desaparecerá o sacrifício perpétuo, diz Daniel, meus irmãos, e as igrejas serão profanadas. O que dizia antes? Sabe onde está o nosso Santíssimo? O sacrário? Vai chegar um ponto que vai ser arrancado dali e vai ser colocado um quadro com a imagem da besta. E vai ser dado poder a essa imagem de falar e de fazer prodígios. E quem não o adorar será morto. Não é eu que estou falando, meu irmão. É a palavra de Deus que está falando no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15. Olha o que diz assim. Foi-lhe dado também comunicar o Espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem pudesse falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Então nós estamos caminhando, nós estamos fazendo uma caminhada perfeita para chegar a esse ponto. Só que eu quero dizer uma coisa para você antes de acabar essa primeira noite, que não se preocupe. Que quem é fiel perseverar até o fim.
Não se preocupe que no final de tudo, Jesus virá e destruirá o inimigo com o sopro da sua boca. Eita glória! Mas nós precisamos estar preparados para isso. Eu peço perdão, peço desculpa pelo meu jeito de falar. Eu só tenho a 8ª série. É ainda meio incompleto. Mas é um jeito que talvez as pessoas mais simples possam entender. Esse papo que Apocalipse é só uma analogia, é uma fantasia. É a mesma coisa que aquele papo que tem, que fala que Jesus não multiplicou os pães, que Jesus fez uma partilha. E assim por diante. Nós estamos preparando cada dia mais a vinda do anticristo. No começo da pregação, eu dizia que o povo está desejando esse anticristo e vai tê-lo. E vai tê-lo. Já está preparado. Está tudo preparado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil. Ele disse assim, que a chegada valeria a pena. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Vale a pena ser de Deus. Você vai ver na próxima quarta-feira, tudo que Deus vai prover sobre os verdadeiros filhos, os verdadeiros adoradores. Aqueles que não vão se entregar às artimanhas de Satanás. Portanto, meu irmão, minha irmã, não fique correndo atrás de homens. Agora é um tempo. Eu peço perdão por, de repente, eu não quero magoar ninguém. E nem quero deixar ninguém. Cada um tem seu dom, cada um tem seu carisma. Mas agora é um tempo que nós precisamos mergulhar nas verdades de Deus. Porque a verdade de Deus liberta. A verdade de Deus cura. A verdade de Deus transforma. Então eu agradeço a cada irmão, a cada irmã que está conosco nessa noite. Que você possa compartilhar esse vídeo às mais pessoas. Entre, nós vamos depois postar no nosso YouTube. Acho que dá para postar, né, Mariana? No YouTube depois? Acho que é sim. Nós vamos postar no YouTube da Missão Divino Amor. E quarta-feira que vem, às 8 da noite, nós continuaremos esse bate-papo legal sobre esse assunto. Simples, simples, simples. Um palavreado simples, de um jeito simples, que todos podem entender. Sabe, meu irmão, tem uma palavra que diz assim, que o saber demais incha. Às vezes o saber demais incha. Eu já cansei de preparar pregações extraordinárias, falar, meu Deus, vai ser tremendo de Deus chegar lá e falar assim, você não vai pregar nada, você vai só rezar para os povos. Eu falar, poxa Deus, mas eu me preparei tanto, eu ia falar umas coisas tão interessantes. Então nós precisamos ter essa graça na nossa vida. Nos preparamos, estejamos firmes. Jesus está conosco. É tudo uma preparação. É maquiavélica. O que o inimigo tem preparado para nós. Mas é extraordinário o que Deus vai fazer por nós nesses final dos tempos. Eu sempre falo assim, o inimigo, ele é especialista em armadilha, mas o nosso Deus é mestre em livramento. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Pai amado e todo-poderoso, nessa noite que muitos irmãos estão recebendo essa palavra, que a tua grandeza e a tua misericórdia se manifestem no coração de todos. Nós te pedimos perdão, talvez pela falta até de mais conhecimento, de mais sabedoria, mas é o que podemos dar, é o tudo que podemos dar. Abençoa cada irmão, Jesus. Que nenhum dos seus escolhidos caia nas armadilhas do inimigo, nas armadilhas do homem da perdição no final dos tempos. Que prepara, Senhor, a tua igreja, prepara, Senhor, a tua noiva, para que nenhum convidado se afaste da festa das núpcias do Cordeiro. Eu quero colocar cada irmão que está ouvindo, que está assistindo essa pregação. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses tempos tão difíceis. Tão difíceis.
Que Deus tenha misericórdia da nossa incredulidade, que nós sem querer estamos preparando tudo isso. Até porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Quero colocar, Senhor Jesus, a nossa igreja. Quero colocar o Papa, colocar os padres, os bispos. Que jamais nos afastamos da nossa noiva. Que soframos junto com a igreja, com a verdadeira igreja de Cristo. Que todos os cristãos, nossos irmãos separados, porque no final de tudo isso tem uma profecia que diz assim, que haverá um só rebanho, um só pastor. Que todos os nossos irmãos cristãos possam lutar junto conosco para acontecer a segunda vinda de Jesus, que com o sopro da sua boca destruirá o anticristo, a primitiva serpente, e nos dará a graça e a misericórdia. E aí se completa no livro do Apocalipse 21, que diz assim, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Meu irmão, minha irmã, que a misericórdia de Deus nos alcance, que a misericórdia de Deus esteja convosco todos os dias da vossa vida. E nos preparamos. Preparamos os nossos familiares, preparamos as gerações que estão vindo aí. Eu sempre digo, por que tanta violência? Por que tanta perseguição sobre as crianças? Estragando a sexualidade das crianças, estragando a inocência das crianças. Por quê? Porque essa geração de crianças é a geração que verá Cristo Jesus. Deus os abençoe hoje e sempre. Na misericórdia de Jesus, não se esqueça, entra lá no YouTube, Divino Amor, dá seu like, se inscreva lá. Tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa, muita oração. Terço de São José, terço do perdão, terço da misericórdia, grupo de oração todas as quartas. Sensacional, muita coisa boa. Entra lá, ajuda esse grupo a crescer. Esse grupo é para crescer. Esse grupo não é para dividir, não é para dividir o movimento, não é para dividir a igreja, não. É para nós crescermos juntos, caminharmos juntos. Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Deus te abençoe na área que você mais precisa nessa noite, meu irmão. Na área que você mais precisa. Deus toque em você nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.